Alguém muito mais esperto que eu já disse que é impossível a gente ensinar filosofia. O máximo que a gente pode tentar é ensinar a filosofar. Mas o que seria isso? O que é filosofia? Filosofia, fundamentalmente, é uma forma sistemática e reflexiva de pensamento. Vamos entender o que é isso. Por que ela é sistemática? Porque a gente precisa de uma técnica, de uma ordem para esse tipo de pensamento. Por que ela é reflexiva? Porque é um pensamento que se dirige às próprias estruturas do pensamento. Como se a gente estivesse olhando num espelho. A gente pensa não sobre uma coisa em especial, sobre um tema em especial, sobre física quântica, física nuclear ou o que quer que seja. A gente, na filosofia, tem que pensar de forma sistemática a respeito das próprias formas do pensar. Não dá para a gente filosofar do nada, absolutamente do nada, começar do zero. Então a gente precisa de algumas dicas, de alguns pequenos métodos para que nós possamos desenvolver esse sistema de pensamento reflexivo e sistemático. E é isso que a gente vai tentar aqui ao longo dessas nossas conversas. Veja, não tenho a menor intenção em dar aula de filosofia. Acho, inclusive, que dar aula de filosofia é uma impossibilidade, uma contradição em termos. Eu já falei para vocês, a gente não aprende filosofia, a gente aprende a filosofar. Como é que a gente pode aprender a filosofar? Dando as dicas de como é que esse sistema funciona e batendo um papo, dialogando. Um sistema, diria até socrático, de perguntas e respostas. Se vocês quiserem saber mais a respeito de um determinado autor específico, Kant, Descartes, Wittgenstein, que lhes agradar, não existe fonte melhor do mundo do que os escritos dos próprios autores. Ninguém explica Kant melhor do que Kant, ninguém explica Wittgenstein melhor do que Wittgenstein, e assim sucessivamente. Obviamente, num curso posterior, a gente pode vir a discutir um autor específico desse, mas não tentando explicar o pensamento dele, mas só tentando estabelecer com vocês uma troca de ideias a esse respeito. Bom, como é que a gente vai organizar, como é que a gente pode organizar esse nosso filosofar? Como é que a gente pode organizar essa nossa forma reflexiva de pensamento? Essa forma em que o pensamento se dobra sobre ele mesmo. A gente precisa desenvolver métodos de pensamento para estudar os métodos de pensamento. Parece muito mais complicado que é. Vamos tentar primeiro sistematizar mais ou menos um meio para a gente fazer isso. Vamos sistematizar um objeto de estudo para a gente. Vamos imaginar que a gente pode dividir o pensamento em duas grandes etapas. No que diz respeito ao ser e no que diz respeito ao conhecer. No que diz respeito ao ser, a gente ainda pode subdividir. No que diz respeito ao ser propriamente dito, afirmações de ser, eu digo, por exemplo, essa câmera é preta. Isso é uma afirmação do ser. E esse ser pode ser dividido, como a gente disse, em ser propriamente dito, e do outro lado em dever ser. Nas coisas que não são, mas que a gente gostaria, a gente quer que elas sejam. Essas coisas que nós gostaríamos, queremos que elas sejam, são estabelecidas em normas de conduta, são enunciados valorativos. Então eu digo, por exemplo, não se deve falar com a boca cheia, não se deve colocar os cotovelos à mesa, a gente deve ceder o lugar no metrô para os mais velhos. Isso são normas de dever ser. Então a gente diz que a nossa capacidade de pensar, a nossa forma de pensamento se divide em ser. Esse ser a gente vai dividir em ontologia, que são, o nome é feio, mas é facinho de entender. A ontologia são as afirmações a respeito daquilo que a gente diz que é. Então quando eu digo esta câmera é preta, isso é uma afirmação ontológica. Quando eu digo esse abajur é branco, isso é uma afirmação ontológica. E aí as coisas dessas coisas mais simples, mais prosaicas, as coisas mais complicadas do mundo, o que é a verdade, isso é uma afirmação ontológica que a gente vai ter que estudar longamente nos nossos próximos vídeos. De outro lado, essa subdivisão do ser, a gente tem a deontologia, que é aquilo que deve ser. A deontologia é o estudo da valoração que a gente faz da vida. É o estudo das normas que a gente, enquanto sociedade, tenta impor uns aos outros. E existem vários conjuntos de normas deontológicos, como a gente vai ter oportunidade de ver.
a moral, a ética, o direito, as normas sociais em sentido lato, como as normas de educação, normas técnicas. Para gravar um vídeo eu preciso apertar o botão vermelho, isso é um dever ser. O importante, que é uma confusão que muita gente faz, que a gente precisa desfazer de cara, é que a gente não pode deduzir um ser de um dever, nem um dever de um ser. O que isso quer dizer? O fato de que uma coisa deve ser não significa que ela é. E o fato de que uma coisa é não significa que ela deva ser. Seria sem sentido eu dizer que alguma coisa que já é deve ser. E da mesma forma seria inútil eu dizer que deve ser alguma coisa que já é. Isso fica bem interessante quando a gente vai estudar, ou quando a gente for estudar, ficará bem interessante quando a gente for estudar as tais das leis da natureza. As leis da natureza não tem nada de leis e a natureza ignora as tais leis da natureza. De outro lado, do lado do conhecer, a gente tem o que nós chamamos de epistemologia. Epistemologia é o campo da filosofia que estuda quais os mecanismos que proporcionam, que propiciam o conhecimento. Nós estamos aqui conversando a respeito de conhecimento. Como é que isso funciona? Quais são esses mecanismos? Como é que isso se dá? Isso está no campo da epistemologia. Nesse nosso primeiro curso, nessas nossas primeiras aulas, nós vamos estudar epistemologia. Melhor do que aulas, né? Nessas nossas primeiras conversas, nós vamos estudar epistemologia, o conceito de conhecimento e todas as discussões que a gente pode levantar a respeito desse conhecimento. Muito obrigado, meu nome é Rodrigo Reis Ribeiro Bastos. Essa foi a primeira aula do curso de Filosofia do Conhecimento da Escola Livre de Direito e Filosofia.